Grêmio vence Cruzeiro em Belo Horizonte e está bem perto de disputar o título da Copa do Brasil. Maiores vencedores da Copa do Brasil com 4 títulos cada um, Cruzeiro e Grêmio iniciaram na noite de ontem no Mineirão o duelo por uma vaga na final da competição. Com o estádio cheio, domínio das ações, parecia que o Cruzeiro levaria melhor, mas foram os visitantes que aproveitaram as chances criadas. A pressão dos donos da casa foi golpeada aos 20 minutos com um golaço de Luan, que fez 1-0 por cobertura. O atacante estava 12 jogos sem marcar. Um erro cruzeirense proporcionou mais vantagem para o tricolor. Um contra-ataque com Luan, passe para Douglas e 2-0 no placar. Eram 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os gaúchos podem perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim garante a classificação para tentar buscar o pentacampeonato. Se o Grêmio perder por 2-0, a decisão vai para os pênaltis. Para avançar, o Cruzeiro vai ter que vencer por 3 gols de diferença ou por 2, desde que faça 3 ou mais gols. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 9h45 da noite, na Arena, em Porto Alegre. Até que jogou bem, criou várias oportunidades de marcar, mas quem venceu o primeiro jogo das semifinais foi o Atlético Mineiro, que fez 2-1 e leva uma grande vantagem para o jogo de volta em Belo Horizonte. O técnico Celso Rotti escalou um time misto, pensando no jogo contra o Santa Cruz sábado no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 3 minutos, um lançamento pela direita gerou uma disputa entre Prato e Alan Costa. A bola voltou para Alan Costa, que viu o Prato antecipar e rolar para a área, onde o Otero chegou para fazer o primeiro gol do Atlético. No segundo tempo, a chuvarada acompanhou 2 times sem modificações. Aos 25 minutos, Fábio Santos tentou dar um balãozinho em William e perdeu a bola para Anderson. No movimento, o lateral derrubou o Colorado. Pênalti, que William bateu com habilidade e fez seu primeiro gol como jogador profissional, 1-1. Aos 44, em um contra-ataque, Casares serviu Luan, que deixou o Prato sem goleiro, para fazer o 2-1. Para garantir a vaga na final, o Colorado precisa vencer no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e pelo menos marcar 2 ou mais gols na próxima semana. Sábado, previsão de sol, mínima 6, máxima 24 graus. Domingo, também de sol, mínima 12, máxima 27. Segunda, segue com sol, mínima 16, máxima 30 graus. O Brasil registrou mais mortes violentas de 2011 a 2015 do que a Síria. País em guerra em igual período. Os dados divulgados nesta sexta-feira são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram um pouco mais de 278 mil ocorrências de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial no Brasil, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, frente a 256.124 mortes violentas na Síria, entre março de 2011 a dezembro de 2015, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos da Síria. E falando em segurança pública, Ijuí não contará mais com delegados 24 horas no plantão. A Polícia Civil em Ijuí não deverá contar mais com a presença de delegados 24 horas no plantão da delegacia. Um privilégio antigo e exclusivo no interior do estado que está com os dias contados em virtude da saída por diferentes motivos de 4 delegados. Assim, a 26ª Delegacia Regional de Polícia, que abrange 9 municípios, passa a contar com o chamado Sistema de Sobreaviso, onde os delegados deverão fazer revezamento no plantão pós-horário comercial, feriados e finais de semana. 2/3 dos animais selvagens poderão desaparecer até 2020. Segundo o Fundo Mundial, a população de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis deve diminuir quase 70% em apenas 50 anos. E o período termina agora, no fim desta década. O relatório aponta que o homem é o maior responsável por esse quadro. Atividades de degradação do meio ambiente, em especial as queimadas e desmatamentos, provocam a perda do habitat dos animais, assim como a ocupação irregular do solo e a poluição causada por carros e indústrias. Outro fator preocupante é a exploração da vida selvagem por meio do tráfico ilegal.
Apesar das previsões pessimistas, o documento lembra que 2020 marca o início dos compromissos internacionais assumidos no Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases de efeito estufa e que a obrigatoriedade das primeiras ações ambientais sustentáveis pode ajudar a proteger a vida selvagem em todo o mundo. Para o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, as mudanças devem se centralizar na forma como as sociedades se abastecem e se alimentam. São pouco mais de 10 dias de horário de verão. Na conta, no final do mês, os consumidores não devem notar uma grande diferença de valor. A economia mais representativa no consumo nacional deve chegar a 147,5 milhões de reais, segundo o Ministério de Minas e Energia. Mesmo assim, o período é favorável para mudanças de hábitos domésticos, porque estes, sim, podem reduzir a conta de luz. As lâmpadas externas do condomínio são acionadas por fotocélula. Assim, com o horário de verão, os moradores economizam até 1h30 por dia com as luzes desligadas. Mas o Eduardo, que assim indicou aqui, em outros 6 condomínios, garante que para fazer diferença na conta é preciso mais. A começar por uma avaliação de todo o sistema elétrico. Fiação, tipo de luminárias, minuteiras. Então faz uma análise nisso, tá? Se elas estão adequadas aos dias de hoje, se mantém, se procura se aperfeiçoar. Caso contrário, propõe-se a substituição. Além da fiação, eles trocaram as lâmpadas incandescentes por outras mais econômicas, de LED ou eletrônicas. Se o corredor já está bem iluminado, alguns suportes deixaram de receber lâmpadas. E as minuteiras foram trocadas por sensores de presença. Que em pouco tempo, aquela substituição que tu fez, daqueles fios que estão ressecados, aqueles problemas mais antigos, lâmpadas incandescentes, tu tem uma redução. Ali tu obtém uma economia. Posteriormente, tu equaliza isso utilizando essa forma, utilizando lâmpadas de LED, lâmpadas econômicas. Pontos de luz é muito importante, tu fazer uma adequação também. Se tu tem muitos, tu pode reduzir. Sem deixar de lado o conforto, o consumo inteligente ajuda na economia também dentro de casa. Desligar a luz, fechar bem a geladeira, usar o chuveiro na posição verão a partir de agora. Mas, principalmente, optar por eletrônicos com selo de economia de energia. A geladeira ela tem um papel bem importante na conta de energia do consumidor, né? Ela pode ser responsável por até 40% do consumo de energia numa residência, até porque ela fica muito tempo ligada, né? E o celular, no caso, é o que ele tem que visar para fazer a troca do equipamento, né? Significa que ele vai ter um consumo de energia menor, né? E vai economizar isso e vai buscar esse investimento inicial ao longo do período, né? Então... Em cidades atendidas pela CE no litoral e no centro-sul, como Camaquã e Arambaré, os consumidores podem trocar os aparelhos antigos por novos similares, pela metade do preço. As lojas Colombo venceram o edital e a CE subsidia a troca de geladeiras, freezers e lâmpadas incandescentes. Em 20 dias, mais de 2.400 equipamentos mais econômicos já foram adquiridos. O estilo de vida saudável conquista a cada dia mais pessoas. E não é apenas para ter um corpo sarado, mas uma alimentação equilibrada para uma vida saudável. E foi pensando na saúde que a jornalista Thalita Mazzola começou a criar suas próprias receitas. E eu garanto, são uma delícia. A busca por qualidade de vida e bem-estar é uma preocupação cada vez mais presente no conjunto da sociedade. Eu resolvi que ia procurar uma nutricionista no momento em que, na verdade, foi um insight, assim. Uma noite estava eu e meu noivo conversando e eu disse, nossa, mas a gente come tão errado, né? Fritura à noite, fritura durante o dia. E daí eu disse que eu ia procurar uma nutricionista. Daí eu tenho uma amiga que tem uma clínica de estética, que ela fazia um trabalho interdisciplinar. E daí eu procurei ela, conversei com ela, e ela me chamou para conversar com a Nutri também. Daí eu troquei uma ideia com a nutricionista e a gente fez uma adaptação, então. Fez os exames antes, né, de sangue, para ver como é que estava colesterol, triglicerídeos, e depois a gente foi fazer, então, essa readaptação. Num primeiro momento,
foi um corte bem drástico para quem era acostumado a comer uma quantidade de porcaria que eu comia, né? Fritura, produto industrializado, então coisa rápida de fazer, lasanha de forno, nuggets, essas coisas. Que é a nossa alimentação por causa da correria, né? A gente se dá essa desculpa. Mas depois que eu conversei com ela e a gente fez essa readaptação, eu cortei muita coisa no início e depois de 3 meses eu comecei a recolocar. Só que foi um período muito difícil, porque comer de forma saudável às vezes parece difícil e parece ruim, porque a comida não é atrativa, a comida não é assim, nossa, não é uma batata frita, né? Mas existe como deixar ela mais saudável e mais gostosa também. Então eu pesquisava algumas receitas, pesquisava as propriedades dos alimentos, quais eram saudáveis, por que eles eram assim, né? E inventava algumas receitas também com o objetivo de tornar aquela alimentação mais agradável. Aquela rotina que eu estava tendo, a mudança de rotina que eu estava tendo, naquele momento, de uma coisa mais saborosa, mais saudável. Então, eu e meu noivo, a gente começou a inventar algumas receitas, a adaptar as receitas que a gente gostava com a alimentação, com os produtos naturais, né, trocando, substituindo alimentos. E a gente compartilhava com os nossos amigos as receitas e eles gostaram muito. Né? E experimentaram algumas e diziam, me passa a receita, me diz como é que é. A minha própria nutricionista, quando eu mandava para ela, ela pedia a receita para que ela pudesse compartilhar com as outras clientes. E daí assim surgiu a ideia da gente fazer o blog, então, para estar disponível sempre as receitas, né? Para que o pessoal que tem interesse em comer de forma saudável conseguir ter uma alimentação que não vai prejudicar a saúde, mas que também vai ser saborosa. Nutrição e qualidade de vida caminham juntas. A boa saúde é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento econômico e social sustentável. Não é possível deixar de considerar a alimentação como fator fundamental da saúde das pessoas. Para a jornalista Thalita Mazzola, a falta de tempo não é um problema. Por que essa desculpa não é válida da falta de tempo? Porque o que eu estou perdendo ou o que eu estou economizando do meu tempo hoje comendo uma lasanha de micro-ondas, eu estou perdendo em tempo de vida no futuro. Então não é uma desculpa, sabe? Não pode ser essa desculpa. A gente não pode ok, eu vou me consolar com o fato de que eu realmente não tenho tempo. Eu tenho minha correria, às vezes eu tenho que trabalhar 3 turnos. Não é assim. Eu consigo chegar rapidinho à noite, deixar na geladeira, descascadinho ou preparadinho o que eu quero fazer. No outro dia, quando eu chego ao meio-dia, eu pego, coloco no forno ou coloco no micro-ondas, descongelo, ou coloco só na panela e fervo rapidinho e tá pronto. Então não chega a ser uma desculpa. Perder peso, ter uma alimentação saudável não é uma tarefa fácil. Imagine você uma casa com muitas guloseimas, sendo que você está cortando todas as chamadas porcarias. Thalita conta com o apoio e incentivo do noivo e afirma que faz toda a diferença. Sim, eu acho que se ele não tivesse sido parceiro, teria sido bem difícil a adaptação, porque lá em casa nós mudamos todas as nossas compras. Hoje não entra nenhum produto que não seja integral, sabe? No lugar da farinha de rosca, nós usamos farinha de linhaça ou farinha de aveia. Então foram feitas muitas substituições. E ele também tinha uma alimentação diferente. E ele precisou se readaptar. Então ele começou a inventar. Ele faz purê de abobrinha, que eu não podia comer purê de batata, né? Então ele inventou um purê de abobrinha porque eu estava com vontade de comer purê. E daí ele inventou purê de abobrinha, sopa que eu não comia. Então ele fez um creme com carne e abóbora, né? Abóbora cabotiá, que é um pouco mais saudável. Tudo isso a gente teve que estudar também. Os tipos dos alimentos, as variedades que tem do mesmo alimento, sabe? Qual é a melhor para determinada coisa. Então a gente faz meio que um estudo. Claro que nossa profissão é outra, né? Eu sou jornalista e não nutricionista, então eu precisei sempre do amparo de uma profissional para que eu conseguisse fazer essa alimentação correta, por mais que eu pesquisasse, né? Aprenda a fazer uma salada de quinoa. Eu comecei o blog há pouco tempo, a publicar algumas receitas há pouco tempo, o KM Temperados com Amor, né, que é uma piada interna minha e do meu noivo. E então a gente publicou algumas receitas e hoje eu vou fazer uma salada de quinoa, que estará em breve no blog também, com brócolis, cenoura e cebola roxa. Num primeiro momento, é pego 2 xícaras de quinoa,
coloca em uma panela com 4 xícaras de água. É mais ou menos como se fosse fazer um arroz. Aí cozinha por 30 minutos. Depois disso, a gente cozinha o brócolis e pica o brócolis. E então a cenoura também cozida, tá? 4 cenouras cozidas pequenas ou 2 grandes cozidas, descascadinhas e picadinhas. Uma cebola roxa picada. A xícara é mais ou menos essa medida, de quinoa e também de água. Aí os temperos é a gosto. Depois das 2 xícaras de quinoa cozida, vai colocar numa travessa. Então pega a cabeça de brócolis, que também está cozida e picadinha, e mistura. A cenoura. Dá uma misturadinha. A quinoa, ela é como se fosse um arroz, ele pode ser substituído por arroz também. Claro que não pode ser comido com tanta vontade, assim, né? Várias servidas, como tudo, é preciso uma dosagem. Uma cebola roxa também coloca junto para misturar. Essa salada, ela pode ser substituída por aquela salada de macarrão, que o pessoal gosta muito de fazer, né? Então, em vez do macarrão com frango, faz a quinoa com brócolis. Aí, eu gosto de colocar umas gotinhas de limão, para dar um gostinho. Uma pitada de sal rosa. Pimenta. Eu troquei o sal rosa pelo sal rosa, porque o sal rosa ele tem menos sódio. Eu gosto de bastante pimenta, tá? Mas daí vocês vão pela pitada de vocês. Orégano. Um pouquinho de adobo. E cominho. Uma pitada de cominho. Dá uma misturada de novo. E pronto. Tá pronta a salada para a família toda. Esta salada e outras receitas você encontra no blog kmtemperoscomamor.wordpress.com. A alimentação saudável ela é muito mais do que só para emagrecer. Eu acho que a importância de comer de forma correta é justamente buscar uma qualidade de vida. Não adianta que a gente comer de forma errada em termos, né? A gente comer gordura, fritura, de forma descontrolada, não que não possa, mas de forma descontrolada, e no futuro a gente arcar com as consequências. Hoje a obesidade é uma das principais doenças que afeta o mundo, não só o Brasil, né? E a obesidade já é comprovado que também pode ser uma causa de câncer. Então, comer de forma correta, até para quem não é obeso, é uma forma de garantir a qualidade de vida, né, o tempo de vida e uma vida mais saudável em todos os sentidos. Porque a partir do momento que tu come de forma saudável, a tua disposição melhora, o teu humor melhora e a forma como tu encara a vida também melhora. Então, é esse o recado. Se você ainda não começou a comer de forma saudável, você pode pensar em começar. E se você acha que é ruim comer de forma saudável ou que não pode ser tão agradável quanto as frituras do dia a dia, dá uma procuradinha no blog que a gente mostra que é possível sim. Como você viu na reportagem, as receitas você confere no blog. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Nos encontramos na terça-feira.